partidas. O Ancelotti, ele é o maior técnico que já comandou a seleção brasileira. Talvez tenha comparação com o Zagallo, pelo que ele ganhou como jogador depois que ele assumiu. Pela relação que tem com a seleção, dá pra gente tentar fazer a comparação. Agora, as credenciais que tem o Ancelotti, nenhum outro técnico que comandou a seleção brasileira tinha. Aí depois, claro, a gente vai falar, o Felipão foi campeão do mundo e tal. Depois que o cara ganha a Copa do Mundo, você consegue tentar colocar numa mesma prateleira. Mas o Ancelotti chega de um jeito, ele é campeão em 5 países diferentes, o maior ganhador de Champions League. Não tem nenhuma comparação com nenhum outro técnico que já comandou a seleção brasileira. É isso, Renato? É o maior dos maiores? Na verdade, eu estava pensando aqui, talvez ele seja o maior técnico a dirigir uma seleção. É provável, porque os grandes técnicos não gostam de ir para a seleção, né? Com certeza será. Agora, o maior técnico da seleção brasileira, o Lavieri, eu vou esperar um pouco para ver. Ele é o mais, vamos dizer, vitorioso em termos de futebol internacional. Perfeito. Mas a gente não pode esquecer que o Zagallo ganhou uma Copa como jogador, outra como técnico, o Filipão ganhou Copa, o Parreira ganhou Copa. A Copa do Mundo, para o Ancelotti, seria, vamos assim dizer, a cereja do bolo para coroar uma campanha, uma carreira espetacular, maravilhosa, não resta a menor dúvida. Mas ele ser o maior técnico, eu diria, como tinha um antigo locutor aqui, chefe de equipe de rádio, tudo, Orlando Batista, que ele dizia que o filho dele era o mais laureado do país. O Ancelotti, nesse momento, ele chega como o treinador mais laureado a dirigir a seleção brasileira. Mas se ele vai ser o maior técnico ou não, ele vai ter que provar dirigindo o time, né? Por enquanto, eu acho que ele ainda está atrás do Parreira, do Zagallo, do Filipão, técnicos que conquistaram o título mundial com o Brasil e que também tinham uma carreira vitoriosíssima, né? Não comparável à do Ancelotti. Aliás, é o seguinte, nem o Guardiola tem uma carreira tão vitoriosa como o Ancelotti. O Ancelotti é campeão em 5 países, em 5 ligas importantes, sabe? 5 vezes campeão da Champions League. Nenhum treinador no mundo tem esse cartel, nem o Guardiola. Perfeito. Agora, tem uma questão sobre isso. Tudo bem, ele é o mais vitorioso, o mais laureado, como diz o Renato. O Arnaldo entende que é uma grande oportunidade para ele, mas para mim é um all-in. Porque se ele não ganha a Copa, ferrou. O cara lá cai nas quartas de final, sei lá, acontece alguma coisa, dá errado. Ele vai sair dessa história menor do que ele entrou. Para mim, acho que não tem. Seja o Diniz, o Dorival, não sei o quê, o cara que é técnico da seleção, ou ele é campeão de uma Copa, ou ele fracassa. Não tem. Isso sim. Não existe meio termo. Não sei. Eu não sei se ele sai menor. Não sei. Eu concordo com a parte, também não acho que ele sai Renato. menor, não. Concordo com a parte que não existe outro resultado que não título para a seleção. Porque você pode falar, como o Tite, para mim, a gente sempre tem essa discussão, né? Eu acho que o Tite fez um bom trabalho, não foi campeão, e aí fica difícil você ficar defendendo o Tite, porque o cara não foi campeão da Copa, perdeu e tal, faltou mostrar ali algumas alternativas durante a Copa. Agora, eu concordo com o que o Tirone falou, se o cara não ganhar, não serve. Não adianta chegar na final e ser vice. Faz quanto tempo que o Brasil não chega na final? Mas mesmo que chegue e for vice, não vai adiantar. Agora, sair menor, aí eu discordo, eu acho que não vai sair menor. Eu acho que se o Brasil tivesse ganhando há 10 anos seguidos, beleza. Agora o Brasil não ganha desde 2002. Se o Ancelotti for mais um que não consegue fazer o Brasil ganhar, eu acho que quem sai menor é de novo a geração. Vamos de novo trabalhar e questionar aqui, essa geração tem potencial, não tem potencial? O Neymar foi o jogador que terminou sem ganhar uma Copa, porque essa é a última chance dele, né? Se agora ele já está mais ou menos, imagina como vai estar na próxima Copa sem ser a de 26. Então eu acho que quem vai sair menor se não ganhar é mais o futebol brasileiro do que o Ancelotti, na minha opinião, Tirone. Bom, é uma boa questão. Também que sai menor, não. Eu não acho que sai menor, não. Basta ele fazer a seleção jogar bem. Vamos lembrar aqui que Tele, em 82, voltou sendo aplaudido de pé pelos brasileiros. Eu acho que essa é a... Eu acho que o que o Ancelotti tem que fazer é o que ninguém conseguiu fazer até agora, que é montar esse time, tornar esse time realmente uma equipe, vamos assim dizer, compatível com a camisa que veste, que é pentacampeã do mundo. Eu acho que se ele conseguir fazer o Brasil jogar bem e fizer uma boa Copa, não necessariamente ele precisa ganhar. E mesmo que não dê certo, o Ancelotti, o tamanho dele ninguém tira mais. Ele é um treinador absolutamente espetacular.
Agora, o Arnaldo... E tem uma coisa... Fala. Pode falar. Não, só para completar nesse raciocínio, tem uma coisa que parece trivial, que ninguém conseguiu. Fazer esses jogadores dessa geração, não tem nenhum cracaço aí, não tem Ronaldo Fenômeno, não tem Ronaldinho, Romário. Fazer esses jogadores atuarem no nível que eles atuam nos seus clubes. Né? O Tite foi incapaz, o Diniz foi incapaz, o Dorival foi incapaz. Fazer mais ou menos o que o Scaloni conseguiu fazer na seleção argentina, né? Com que os jogadores que têm bom nível, não são excepcionais. Não existe mais jogador excepcional, vocês perceberam? No mundo. Né? Lamine Yamal. Tá surgindo, né? Lamine Yamal. O Mbappé, não? Pode ser. O Mbappé não é nível Messi e Cristiano, eu acho. O Mbappé é outro tipo de cara. Não, o Mbappé é um monstro, mas, né? O Mbappé é um monstro, mas ele não conseguiu, no Real, cercado de bons jogadores, ganhar nenhum título até agora. É um monstro, sim, eu acho um dos melhores, ou o melhor, mais completo. Mas não tem mais essa situação. O futebol é essencialmente hoje coletivo. E isso é uma coisa interessante. Foi o que o Renato falou, fazer a seleção jogar bem. Toda vez que a seleção foi campeã do mundo, foi mais pelos jogadores do que pelo técnico, certo? Né? Sim. Certo? Seleção brasileira de futebol. Não vai ter mais isso. A figura do treinador cresceu e os treinadores brasileiros não acompanharam. O jogo se tornou um jogo muito mais dependente do coletivo do que do individual. O jogo em si, né? Talvez o último tenha sido o Messi. Mesmo o Yamal, ele funciona muito bem no coletivo do Barcelona e da seleção espanhola, que é uma seleção que sempre primou pelo coletivo, né? A seleção espanhola teve ótimos jogadores, Xavi, Iniesta, vários outros, mas não é assim, o Brasil é a Copa do Romário, a Copa do Ronaldo e do Rivaldo, a Copa do fulano, a Copa do Pelé, né? E agora não, agora é assim, se o Vinícius Júnior conseguir jogar o que joga no Real, o Rafinha no Barcelona, o Bruno Guimarães no Newcastle, o outro aqui e tal, já terá um avanço gigantesco. O nosso enigma desde o Tite é por que raios esses caras não jogam nem 10% do que eles jogam nos seus clubes? Mesmo que eles não sejam extraterrestres, não sejam craques. Nenhum desses caras é craque, certo? Mas eles são bons. Isso acho que não tem discussão. Vários são bons. E na seleção brasileira eles jogam menos da metade do que eles jogam nos seus clubes. Há muito tempo. Eu acho. Agora... E aí eu acho que tem uma diferença em relação... Eu entendo, eu estava conversando com o Renato lá atrás, quando o Jorge Jesus estava um pouco à frente do Ancelotti pelas circunstâncias. O Jorge Jesus conhece mais o futebol brasileiro, os bastidores, o torcedor brasileiro, a alma. Mas quem conhece melhor os jogadores brasileiros principais é o Ancelotti, que trabalha com eles, vários, e enfrenta eles, vários. Perfeito. Né? No domingo, nós tivemos lá Vinícius contra Rafinha, por exemplo, né? Agora, sobre isso, sobre conhecer jogadores, tem jogador que estava meio descartado, não volta nunca mais, tarará, que pode estar ressurgindo. Estou falando do Casemiro, né? Que foi o homem de confiança do Ancelotti por muito tempo no Real Madrid, capitão e não sei o que e tal. Voltou a jogar bem. Essa é uma figura que pode estar de volta aí. Sim. Então, e nessa discussão toda, eu também sempre vi muita gente falando, eu prefiro o Jorge Jesus porque ele conhece futebol brasileiro e tal. E eu realmente entendo. Eu acho que o Jorge Jesus, ele sabe, como disse o Arnaldo, a alma, e vai chegar e vai entender toda a bagunça que é a CBF e tal. Mas o dia a dia do Ancelotti é o dia a dia que ele vai ter no vestiário da seleção. Porque a gente sabe que, por melhor que seja o Campeonato Brasileiro, numa lista final de Copa do Mundo, vai ter o quê? 4, 5 caras que jogam no Brasileirão, nesses 26 nomes dessa lista, sendo que provavelmente um ainda é o terceiro goleiro, que não vai entrar e tal. Então eu acho que esse problema é menor e também acho que esse, no final, o problema do Ancelotti, que quando ele falava sobre morar no Brasil ou não, eu acho que a questão do morar no Brasil é mais uma identificação, é mais ali o cara viver o dia a dia do país, aparecer uma foto em Copacabana e tal, ter uma identificação com o povo do que propriamente dito acompanhar o futebol em si. Porque o futebol brasileiro, basicamente, os caras que vão para a seleção estão quase todos na Europa. E sobre isso, por isso que para mim, assim, o dia a dia do Ancelotti já é o que ele vai ter na seleção, que também é assim, controlar um pouco do ego e esbarra um pouco naquilo que eu disse sobre o Neymar. E do Casemiro,
Assim que o Ancelotti foi ganhando a força, né, todo mundo começou a lembrar dos jogadores históricos que têm relação com o Ancelotti, que já não jogam mais. O próprio Rivaldo publicou nas redes sociais, né? O Rivaldo, que era um defensor sempre de ter um técnico brasileiro, ele falou, não, agora que o Ancelotti, pelo menos que já é um estrangeiro, pelo menos é o Ancelotti e tal. E, obviamente, veio o nome do Casemiro. E eu fui tentar conversar, inclusive conversei com as pessoas ali que estão muito próximas do Casemiro, e essas pessoas, elas admitem que o Casemiro teve uma queda de produção muito grande, especialmente quando foi colocado como zagueiro no Manchester United, né? Mas que, recentemente, o Casemiro melhorou bem. O United não vive sua melhor fase, mas o Casemiro melhorou. E ele tem uma expectativa grande de voltar a ser convocado pela seleção brasileira. E o Ancelotti tem uma ótima relação com ele, trabalharam muito tempo no Real Madrid. E eu acho que o Casemiro ele ainda tem idade para ser convocado. Claro que a gente vai precisar ver, e eu acho que ele merecia a chance de ser convocado e ver como ele vai desempenhar. Porque, para mim, falta nessa seleção brasileira um líder, um cara que pode ser, de repente, o porta-voz do Ancelotti dentro de campo. E se o Casemiro estiver na sua melhor forma, ele pode ser esse cara. Então a gente precisa ver se o Casemiro está na sua melhor forma e se ele vai responder na seleção brasileira. O United está longe de viver o seu melhor momento, está lá na parte de baixo da tabela do inglês. Mas ele ainda tem idade para se recuperar e eu acho que ainda pode ser esse jogador, especialmente porque ele tem esse espírito de líder, né? Nos últimos anos, quando a gente foi vendo a seleção perder alguns jogadores mais velhos, o Daniel Alves, que acabou até preso, o Thiago Silva, que já está um pouco mais velho. Aí ficava, quem vai ser o próximo líder da seleção brasileira? O Marcelo era um pouco líder, mas saiu também da seleção brasileira. Quem vai ser o líder? Será que é o Marquinhos? O Marquinhos nunca conseguiu abraçar isso de verdade. É o Alisson também, o Alisson nunca conseguiu abraçar de verdade. Pô, é o Casemiro. Casemiro foi tirado dessas últimas convocações. É o Neymar. Neymar não consegue responder. Então, eu acho que falta esse cara. E, de repente, pela confiança que os dois têm um no outro, o Casemiro pode voltar ao cenário da seleção brasileira. Aliás, a reportagem é bem legal, que tá no ar aqui. Vamos colocar na tela, uma telinha aí, porque ele fez um levantamento dos 15 jogadores brasileiros com que o Ancelotti trabalhou. E aí fala quem está bem, quem está mal. Reportagem muito boa aqui do Éder Traschini, da Carolina Alberti e do Bruno Badri. Quem foi bem, quem foi mal. O desempenho de 15 brasileiros com o Ancelotti. Aí fala do Casemiro, saldo positivo. Fala de outros jogadores com saldo positivo, até o Endrick, saldo neutro e tudo mais. E quem está com saldo negativo. E aí, curiosamente, 3 caras que atuam no futebol brasileiro. O Lucas Moura, do São Paulo, o menino do Lucas Silva, que agora está no Cruzeiro. Está no Cruzeiro. E o William José também, saldo neutro, caras que jogam muito provavelmente, Renato, a seleção brasileira vai ser super estrangeira, né? Estrangeira entre aspas. Vai. É o normal, até pelo conhecimento do Ancelotti. Nessa primeira lista, eu acho que ainda vai ter alguns brasileiros, porque a lista larga, como eles chamam, está sendo feita pelo Rodrigo Caetano e pelo Juan, que estão indo hoje para Madrid. São muito focados no futebol brasileiro. Não que eles não conheçam os brasileiros que estão jogando lá fora, mas são pessoas que eu garanto, por exemplo, que vão botar na lista larga o Gerson, vão botar o Pedro, vai botar o Estevão, que aliás acho que tem que estar na lista curta, e por aí vai, né? Então, acho que nessa primeira convocação a gente não vai ver exatamente o que o Ancelotti quer. A partir da segunda, aí sim, o Ancelotti já terá observado de perto alguns jogadores, principalmente os que atuam aqui no Brasil, e aí acho que a coisa vai ficar um pouco mais seleta. A única coisa que eu lamento é que o Ancelotti, e aí não é um problema só dele, é de todos os treinadores, mas sendo ele o treinador que ele faz a gente lamentar mais, é que ele não vai ter muito tempo para treinar esse time, né? Ele vai entrar na ciranda dos outros treinadores. Convoca, treina 2 dias e joga. Aí descansa um dia, treina outro, joga de novo e dissolve a seleção. Isso para o trabalho do treinador é um desafio e tanto, porque ele certamente tinha vontade de chegar aqui e conhecer bem os jogadores. O Ancelotti tem uma coisa que eu gosto muito. O Ancelotti monta o seu esquema de acordo com as características dos jogadores. A gente já viu esse Real Madrid que ele está dirigindo nos últimos anos jogar de várias formas diferentes, com Benzema, sem Benzema, sem centroavante, com Vini Júnior e Rodrigo, depois agora com o Mbappé, e aí acabou saindo o Rodrigo. Ele é um cara meio camaleão, eu acho isso muito bom.
Acho isso muito bom. Não é um treinador que vai chegar aqui e vai dizer, não, meu esquema é esse e agora eu quero que meus jogadores se encaixem nesse esquema. Acho esse tipo de treinador muito mais limitado. O Ancelotti não. O Ancelotti, eu já vi entrevistas dele dizendo, olha, eu não tenho esquema preferido. Eu vou escolher o meu esquema a partir do elenco que eu tenho. É isso que eu acho que é bom, que vai ser bom para a seleção brasileira. Mas eu lamento, ele não vai ter o tempo que seria o ideal para poder implantar esse esquema. Ele vai ter que fazer muita coisa improvisada. Mas se tem alguém que eu acredito que pode fazer isso melhor que todos, para mim, realmente, é o Ancelotti em termos de capacidade, de qualidade de trabalho, né? É um treinador completamente fora de série, não tem dúvida. Muito bem. Então, dia 26... Tirone. Oi, quem chamou? Arnaldo. Desculpa, só mais um detalhe rápido sobre o Casemiro, né? O Danilo falou, né? O Casemiro, ele tá na final da Europa League, ele vai jogar contra o Tottenham, né? Ele se reabilitou agora nessa no último período do Manchester United. E o Casemiro é um jogador muito parecido, o espírito, com o que o Ancelotti tinha como jogador, né? O Casemiro fez falta por o Real Madrid depois que para o Manchester teve uma proposta absurda. Em princípio, o Real Madrid não negociar, só que a proposta foi absurda, ele já tinha passado dos 30. E ele tem um tipo de liderança que o Marquinhos não tem, por exemplo, né? É uma outra coisa, é um outro tipo de liderança. O Marquinhos é capitão do PSG também, mas é uma liderança mais passiva. A do Casemiro é mais agressiva. O Casemiro tem uma dose de maldade, não no sentido bom da palavra, que o Ancelotti tinha como jogador. E acho que a volta dele, para mim, é óbvia. Eu acho uma das grandes besteiras desse período de Diniz e Dorival foi ter aberto mão, sobretudo, de volante, que o Dorival queria jogar com o Bruno Guimarães de primeiro volante, e aí muito do vareio que o Brasil tomou da Argentina foi por ter jogado sem volante e sem jogador de personalidade. É o Rafinha tomando pedala de todo mundo no intervalo lá na Argentina e o Marquinhos pedindo, não façam isso, tal. O Casemiro tem uma maldade necessária para um time de futebol que o Ancelotti tinha como jogador. E certamente ele vai chamá-lo, né? Certamente ele vai chamá-lo. Tem a mesma idade do Neymar, mas ainda é um atleta e não ficou contundido, não teve graves lesões na carreira. Dá muito bem para ele jogar e comandar a seleção brasileira. Então, portanto, dia 26, a primeira convocação do Ancelotti, e o Renato falou, né, ter muito influência aí do Rodrigo Caetano e tal, porque afinal o cara tá chegando agora, a gente vai ficar acompanhando muito de perto isso, mas o Danilo falou sobre